Fala galera do Cartola FC, galera do canal Cartola Top. Já estavam com saudade do Cartola? Essa Copa do Mundo só serviu para nos afastar do Cartola, porque o Brasil não ganhou mesmo, então só serviu para nos afastar do Cartola. Mas estamos de volta e faltam aí 8 dias para o Cartola voltar. Então a gente vai começar com a análise da rodada. Então fica no vídeo aí, se inscreve no canal que aqui você vai ter todas as dicas sobre Cartola FC. Deixa aquele like maroto que ajuda demais o canal e bora para a análise da rodada. Galera, o primeiro jogo aqui é Ceará Sport. É um jogo muito difícil de se apostar e por sinal toda a rodada é difícil de se apostar. São jogos muito complicados. Ceará Sport é um jogo muito difícil de se apostar, mas se você for analisar quem parou melhor nessa parada antes da Copa, foi o Sport. Então, se você escalar um atacante como aposta, um atacante do Sport ou goleiro, pode sim vir a ter uma boa pontuação, mas é um jogo muito difícil. Do lado do Ceará, eu acho que você não pode apostar muito na zaga, porque o Ceará é uma zaga muito frágil. E no ataque, se você quiser apostar ou no meio campo, é uma aposta válida, né? Você pode até se dar bem. Então são jogos muito complicados. Vitória e Paraná, outro jogo complicado, cara. Duas equipes que não estão bem na competição, né? Vitória e Paraná. Mas eu acho que se tiver de apostar, aposte pelo lado do Vitória, né? Com os atacantes do Vitória. E eu não aconselho tanto apostar na zaga, porque uma equipe como Vitória não é aconselhável a apostar na zaga, porque é uma equipe que toma muitos gols. Então, Vitória e Paraná é um jogo muito difícil de se apostar também. Mas se tiver de apostar, aposta do lado do Vitória e do meio para frente, não do meio para trás. Flamengo e São Paulo, outro jogo difícil, mas eu dou essa dica de vocês apostar em jogadores do Flamengo, não de zaga. Por quê? Porque é muito arriscado o SG do Flamengo nesse jogo, mesmo jogando no Maracanã, mas é muito arriscado. Do outro lado tem um campeão mundial que é o São Paulo, uma equipe muito forte. Então é um jogo muito difícil, mas eu aconselho, se você quiser apostar, aposte em atacantes do Flamengo, meio campos, que pode dar assistência para gol, fazer muitas roubadas de bola em um jogo como esse, né? E muito mais. E do São Paulo, se você quiser apostar em algum atacante, Nenê, algum atacante, é válida a aposta, né? Porque o São Paulo tem tudo para tirar o SG do Flamengo. Claro, tem muitas mais chances de perder para o Flamengo, mas de tirar o SG, né? Perder por 2-1, 3-1, 3-2. Então é válido sim você apostar em algum atacante do São Paulo. Corinthians e Botafogo, outro jogo muito difícil. Mas se você quer apostar em um jogo como esse, aposta do lado do Corinthians, que é uma equipe que não terminou bem a parada para a Copa e quer se redimir, cara. Quer se redimir, fez 2 amistosos aí, um contra o Cruzeiro, outro contra o Grêmio, venceu os 2. Então o Osmar Lois está tentando consertar os erros que vinham acontecendo na equipe. E se tiver de apostar, cara, aposte em algum jogador do Corinthians. Eu acho que até um zagueiro pode ser bom, porque em um jogo como esse, lá na Arena Corinthians, o Corinthians vai fazer de tudo para não tomar gol contra o Botafogo. E do lado de Botafogo, se você quiser apostar em algum atacante, mas eu não aconselho, porque dificilmente o Botafogo fura o SG do Corinthians, na minha opinião, né? Porque o Corinthians vai querer vencer, vai querer se redimir daquela parada para a Copa, que foi horrível, a parada para a Copa do Corinthians. Grêmio e Atlético Mineiro, um jogo super dificílimo, um jogo que eu poderia estar pulando esses jogos difíceis, porque não tem como você prever quem ganha, né? Grêmio e Atlético Mineiro, cara, aí é um jogo muito difícil. Tanto você pode apostar no Atlético Mineiro jogando fora e que pode surpreender o Grêmio, como você pode apostar no Grêmio que joga em casa, que tem um bom time, que o elenco é muito considerável, que tá bem na competição. Então é um jogo difícil. Mas se eu tiver de montar um time, eu vou por alguém do Grêmio, porque é uma equipe muito regular, é uma equipe que dificilmente perde. E eu escalaria atacantes ou meio campo do Grêmio, zagueiros não.
Agora aqui sim é um jogo mais fácil, aqui nesse jogo Cruzeiro e América Mineiro, na minha opinião, um jogo onde você pode escalar zagueiros do Cruzeiro. Cara, é o América, o América que tá em 13º, não tá tão mal, mas também não tá nada bem, né? E eu apostaria em jogadores do Cruzeiro, principalmente jogadores de zaga, porque aí sim é um jogo que você pode apostar zagueiro, pode apostar goleiro, que na minha opinião o SG do Cruzeiro não vai ser quebrado. E atacantes, meio campo, então qualquer opção do Cruzeiro, na minha opinião, será boa opção. Do América Mineiro, prefiro não escalar ninguém, porque é muito arriscado, né? Mas do lado do Cruzeiro, eu acho que qualquer jogador é boa opção. Chapecoense e Bahia, cara, um jogo muito complicado. O Bahia quer vencer para ver se respira fora dessa zona de rebaixamento, e a Chapecoense quer vencer para ver se afasta, se não entra na zona de rebaixamento, se afasta, chega aos 17 pontos e se afasta, né? Então é um jogo muito difícil de se apostar, mas se você quer apostar, aposte em atacantes da Chapecoense ou meio campos do Bahia, porque vai ser um jogo muito equilibrado, eu tenho certeza disso. E você apostando em atacantes da Chapecoense, eu acho que a Chapecoense marca 1 ou 2 gols. E você apostando em meio campos do Bahia, eu acho que o Bahia marca 1 ou 2 golzinhos, e esse meio campo ele pode dar assistência, entendeu? Então é um jogo muito complicado, mas se tiver de apostar, melhores opções para o lado da Chape que joga em casa, né? Vasco e Fluminense, um jogo muito complicado. Vasco e Fluminense, um jogo duro, é um clássico carioca, mas apesar de todo esse mercado da bola que tirou jogadores dos times, que chegou novos jogadores, mas vamos apostar em quem parou um pouco melhor, que foi o Vasco, parou um pouco melhor na competição, né? Então eu apostaria em algum meio campo do Vasco, no Iago Pikachu, que é um cara mitador. Então, porque o Iago Pikachu não precisa de SG, né? Claro que o SG do Vasco aí é muito arriscado, mas o Iago não precisa de SG. Então, se você apostar em jogadores de meio campo do Vasco ou de ataque, não será uma opção tão ruim. E no Fluminense eu acho que eu não aconselho muito jogador, mas se tiver de apostar, aposte em atacantes, cara, em atacantes. Como eu disse, o melhor jogo para você se apostar é Cruzeiro e América, né? Esses outros é muito difícil, vai ser a gente vai montar o time faltando 3 dias para o mercado fechar, a gente vai montar o nosso time e você vai ver que vai ser muito difícil montar uma equipe que ganhe muitos pontos, porque vai ser jogos equilibradíssimos. Santos e Palmeiras, outro jogo duro, mas o Santos terminou muito ruim a parada para a Copa, muito ruim mesmo, e o Palmeiras tem um elenco espetacular. Então é bom apostar em atacantes do Palmeiras sim, porque tem tudo para vencer lá na Vila Belmiro. Mas o Santos também não é morto, não está morto. Atacantes do Santos pode ser boas opções, né? Pode ser boas opções. E aqui do Palmeiras eu esqueci de dizer, zagueiros podem ser umas opções válidas. Por quê? Porque o Palmeiras pode sair desse jogo com um SG, mesmo jogando fora. O Palmeiras tem 11 gols sofridos na competição e 18 marcados. O Santos tem 16 sofridos e 14 marcados. Então o Santos toma alguns golzinhos, né? Toma, não tantos, mas toma alguns golzinhos e faz pouco. Então o Palmeiras pode sair sim com SG, mas sempre privilegiando o dono da casa. Atlético Paranaense e Inter, jogo muito complicado, mas eu acho que é válido você apostar no Inter. O Atlético Paranaense não acabou nada bem, tá atolado na zona de rebaixamento nessa parada para a Copa. E apostando no Inter, em jogadores de meio campo, em jogadores de ataque, pode ser uma ótima opção, entendeu? E do Atlético Paranaense, cara, não tem nem como eu lhe indicar alguém, né? Porque
eu acho um jogo muito arriscado. Mas se for apostar, aposte em atacantes, porque são caras que têm muita mais possibilidade de fazer uma boa pontuação. Porque se você aposta num zagueiro aí, ele pode mitar, mas ele tem muitas mais chances de pontuar um e meio, entendeu? Então, aposte em atacantes se for apostar. Então, galera, muito obrigado. Vídeo de análise da 13ª rodada. Não se esquece de aí embaixo comentar qual é a pontuação que você pretende para essa rodada 13, né? E já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal, não se esqueça. E valeu, muito obrigado pela atenção.